Ah, é histórico, né? A gente é massa de manobra. Sempre foi. Eles precisam da gente, eles não estão muito aí. Quando você abandonou essas aulas, você pensou nos alunos? Pensei muito porque eu estava dando aula numa escola lá no Cajuru e eram alunos assim que precisavam demais daquelas aulas. Precisavam muito. Aí, olha que louco, eu larguei as minhas aulas e eu estava estudando muito Laban, assim, eu estava apaixonada por Laban. E aí eu estava fazendo uma programação de aula assim super... Laban é uma pessoa muito importante na história da dança, não só da dança, mas do corpo, na arte em si. E o que mais me interessava do trabalho dele era a ideia de qualidades do movimento, da sinesfera do movimento, enfim. Exatamente, eu estava planejando as minhas aulas para que as crianças pudessem entender um pouco mais do que era o corpo delas naquela região, porque elas eram crianças muito agressivas, muito violentas, e que existem outras formas de expressar essa violência, né? Aí, eu com todo esse pensamento de Laban na escola, estudando Isabel Marques, que é uma mulher que pensa muito dança na escola e tal, aí um dia eu voltei lá para pegar, não lembro, acho que eu fui buscar as minhas coisas e passei. Tinha um teatro já, estavam terminando de construir o teatro na escola. Passei para ver as minhas crianças fazendo a minha aula, outra aula de dança, né, de circo na época. Aí eu caí de costa, porque tinha um professor, sei lá, não lembro se era Lady Gaga ou Beyoncé, e as crianças estavam fazendo coreografias assim, maravilhosas, sensualizando, e eu assim. Todo o projeto que eu tive em 6 meses, ele jogou no lixo em uma aula. Fazendo as crianças reproduzir determinado movimento, assistindo o clipe e tal, atropelando tudo em relação ao que era o corpo delas mesmo. Mas eu lembro que quando eu saí, eu pensei muito na minha mãe. A minha mãe era uma pessoa, minha mãe é enfermeira, e ela sempre me contava as experiências de trabalho dela. E minha avó sempre ria, porque assim, ela vivia comprando marmitas para minha mãe. Minha mãe largava tudo no trabalho e ia embora também, porque ela não aguentava algumas coisas. E o que mais me marcou nessa época foi que é muito parecida a minha história com a da minha mãe de abandonar os trabalhos, por não aguentar e por achar que é um abuso mesmo. A minha mãe trabalhava de empregada doméstica e ela já estudava enfermagem. E ela trabalhava porque ela precisava pagar o curso. E um dia ela se atrasou, alguma coisa assim, e ela chegou na casa da mulher atrasada, apertou a campainha, a mulher abriu a janela e jogou um molho de chave gigantesco na cabeça dela. Aí minha mãe abriu a porta, subiu e falou, eu não quero mais trabalhar aqui. Daí a mulher perguntou, por quê? Porque a senhora jogou um molho de chave na minha cabeça, a senhora está achando que eu sou sua escrava? Eu não sou sua escrava, a escravidão já acabou. Ela falou assim, não, Laura, imagina, vai ficar chateada com uma bobagem dessa? A minha mãe falou, não, eu quero as minhas contas, eu não trabalho mais aqui. Eu passo outra hora para pegar o meu dinheiro. E ela falou assim para minha mãe, Laura, você não pode fazer isso. Você, as pessoas da sua raça, nasceram para servir as pessoas da minha raça. Você nunca vai conseguir ser enfermeira. Aí, imagina, né? É óbvio que a minha mãe nem respondeu, virou, pegou as coisas dela e foi embora. E eu não tenho nenhum problema em largar dos empregos se eu achar que eu estou sendo abusada. Por conta disso, assim. Acho que minha mãe já sofreu demais. A minha mãe pôde abandonar essas coisas pelas ideologias dela, mas a minha avó não pôde, minha bisavó não pôde, minha tataravó não pôde. Então, muita gente já sofreu, eu não vou ficar sofrendo à toa. E você acha que as crianças lembram de você? Ah, lembram. Eu encontro os meus alunos às vezes. Uhum. Você lembra da sua primeira professora? Da sua infância mais tenra? Assim, Eu não tive, eu lembro do meu primeiro professor na pré-escola, que era o tio Moisés. E era muito legal porque o tio Moisés era negro, só tinha eu e o tio Moisés de negro na escola. E eu era, acho que por isso, eu acho que era muito apaixonada por ele, assim. E até hoje ele mora no mesmo bairro que eu, assim. Às vezes eu passo, ele não me reconhece mais, mas eu sempre passo e faço Bibi! E penso, tio Moisés, mas ele não me...
Acho que é isso. Obrigado. Obrigada.